Olá, queridos. Vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez na nossa escola dominical, em Mateus capítulo 5. Nós estamos estudando sobre as bem-aventuranças e hoje nós teremos a oportunidade de estudar a terceira bem-aventurança, que é a bem-aventurados os mansos. E certamente essa bem-aventurança ela é um grande desafio para nós. É o slide 52, irmão. A partir do verso 1 de Mateus capítulo 5, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos orar. Ó Senhor, que tamanha é a tua graça, Senhor, sobre nós. Graça essa que nos conduziu à tua presença, que levou a nos dar a salvação através da pessoa do teu Filho amado. Graça essa, ó Deus, que tem sido manifesta sobre nós todos os dias através da tua verdade revelada na Escritura. E agora pedimos que através do teu Espírito o Senhor nos ilumine e nos dê discernimento do que significa ser manso. O que o Senhor Jesus queria dizer sobre essa alegria na mansidão, essa bem-aventurança, ó Deus, no Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, a nossa profunda necessidade de vivermos no Senhor. E venha nos enriquecer, ó Deus. Venha fortalecer-nos. Em nome do teu Filho amado é que nós oramos. Amém. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando a gente vai para a Escritura e vê essa expressão manso, e pensa no conceito de mansidão, no tempo contemporâneo, certamente é diferente. Certamente o Senhor Jesus estava querendo dizer algo diferente daquilo que normalmente a gente pensa como algo de mansidão. Quando você vai para a internet e coloca lá, bem-aventurados os mansos, eu fiz isso e apareceu muito a ovelha. Ovelhinha. Eu até coloquei aí uma ovelhinha. E eu fiquei pensando, por que ovelha? Ovelha é um animalzinho tão singelo, né? Bonitinho. Uma ovelha. Por que ovelha? Em alguns momentos parece que a ovelha é até meio bobinha, né? Mas a ideia da ovelha é aquela que segue o seu mestre tranquilamente. Ela aceita com a orientação do seu mestre. Ela se acostuma a seguir o seu mestre.
ou em alguns momentos ela é pastoreada no sentido de que ela está indo para algum lugar e ele diz não e ela para e segue para o outro lado que ele determinou. Mansidão tem a ver com essa atitude mesmo de viver na presença de Deus em confiança. Mas qual é a dimensão disso e o que o Senhor Jesus está querendo dizer? Vamos lembrar um pouco sobre aquilo que já estudamos até aqui. Nós vimos que as bem-aventuranças não têm a ver com o Senhor Jesus dizendo para nós algo como aquela pessoa que é mansa, ela é feliz. Ou aquela pessoa que é humilde, ela é feliz. Ou a pessoa que chora é feliz. O que nós vimos é que a palavra bem-aventurado significa agraciado. Ou seja, aquele que é agraciado, aquele que recebeu a graça de Deus, esse é humilde. Aquele que recebeu a graça de Deus, ele chora pelos seus pecados. Então, aquele que recebeu a graça de Deus, ele é manso. O texto está mostrando característica daquele que recebe a ação graciosa de Deus na sua vida. É consequência da ação graciosa na vida de um servo de Deus, o ser manso. É característica de um cristão a mansidão. E de repente você olha para você mesmo e diz, espera aí, se é característica de um cristão ser manso, eu estou precisando, de alguma forma, entender melhor o que é ser manso, porque é algo tão diferente daquilo que normalmente acontece dentro do meu coração, ou acontece na minha vida cotidiana. Próximo slide. Então, o que vem a ser manso? A natureza dessa bem-aventurança é determinada pelos versos anteriores. Os versos anteriores diz, bem-aventurado os humildes. E ali a ideia de humildade está relacionado à nossa relação com Deus. Quando eu estou na presença do Deus Santíssimo, glorioso, maravilhoso, eterno, cheio de glória, a única coisa que eu posso fazer é me humilhar. Quando eu estou diante de Deus e Deus desvenda os meus olhos para que eu contemple tudo isso que eu acabei de dizer, para que eu possa compreender que Deus é grandioso, quando Ele desvenda os meus olhos, eu me humilho diante dEle. Contudo, Deus, Ele vai muito além disso, e Ele desvenda os meus olhos, e Ele me ensina a ser humilde, não só diante dEle, mas diante dos outros. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser humildes, e vimos isso em Filipenses. E ele diz que a nossa humildade tem a ver até mesmo com o fato de compreendermos que os outros são maiores do que nós mesmos. E nós devemos servir aos outros. E depois o texto diz que nós devemos chorar. E aquele que é agraciado por Deus chora. E se isso está ligado à humildade, é porque eu olho para dentro de mim mesmo, e contemplo a mim mesmo, e vejo que sou pecador. E olho para Deus, o Deus Santo, o Deus ausente de qualquer contaminação, inocente de qualquer dedo apontado para Ele, e eu olho para mim mesmo e vejo a mim mesmo como descendente de Adão, pecador. Eu olho para mim mesmo e vejo a minha realidade, que por mim mesmo não tenho capacidade de vencer essa natureza caída, e eu choro pelos meus pecados. Na intimidade de Deus eu me prostro, porque sei que esse Deus é grandioso, Ele é santo, mas Ele também é misericordioso. E eu choro na presença dEle. E a palavra de Deus diz que quando eu choro na presença de Deus, Ele me consola. E o texto diz que eu devo chorar, porque nós, na presença de Deus, quando choramos, Ele nos consola.
E agora o texto diz que o agraciado é manso. E este recebe de Deus a herança que é a terra. Pois bem, estão ligados. O que dito anteriormente aponta para o que vem agora, essa mansidão. Assim como os que choram implica na sua realidade espiritual, a sua pequenez. Eu e você devemos entender isso diante de Deus. E a fome, a sede são de justiça. Também a mansidão tem a ver com a natureza básica do nosso caráter. As duas primeiras qualidades que o texto nos traz, trata de como nos vemos e de como nos aproximamos de Deus. Como aqueles que são levados na presença de Deus por causa da bondade de Deus. Eu não me aproximo de Deus pelos meus valores, mas eu me aproximo de Deus por causa de Deus e da graça de Deus. A humildade na presença de Deus é porque Ele é santo e eu não sou. O meu choro na presença de Deus é porque eu preciso de consolo e é Ele quem me dá o consolo. Então observa essas duas coisas que Deus me dá, essas duas qualidades que nós vemos em nós e nos aproxima de Deus, são qualidades que Deus concede graciosamente. E agora o texto nos mostra uma terceira, a mansidão. E a pergunta é: o que é ser manso? O que é ser manso? O conceito de contemporâneo de mansidão, ele é pejorativo. Manso é sinônimo de fraco. Manso é sinônimo de passivo. Você chega para alguém e diz assim, sobre o filho de alguém: seu filho é manso, né? Seu marido é manso, né? Falar que o marido é manso, sua mulher é meio mansa, né? Você não está falando uma coisa positiva. Normalmente a gente usa isso de forma pejorativa. É igual você chegar no interior da Bahia e dizer que uma criança é esperta. Chega para o pai de um menino que mora lá no interiorzão da Bahia e diz: nossa, seu filho é esperto, hein? Você vai ver o pai dessa criança sair na testa com você. Porque você chamar uma criança do interior da Bahia de esperto, você está chamando o menino de ladrão. Aqui não é. Mas lá esperto é ladrão. Ele é meio esperto, né? Tem um outro significado. Na nossa cultura geral brasileira, você chamar alguém de manso é tranquilo, descansado, que não quer nada com nada, que não faz nada, que não é comprometido com nada. É um indivíduo manso, que aproveita dos outros, que espera os outros fazerem. Esse é o sentido comum da expressão manso. O conceito manso, para nós, na Escritura, é outra coisa totalmente diferente. O manso, no conceito bíblico, não é simplesmente ser gentil. Não é uma qualidade que nós normalmente defendemos hoje em dia. Nós vivemos numa era do machismo. Nós somos da era do machismo. Nós vivemos na época do forte. Nós vivemos na época do ousado. Dizer que alguém é manso é dizer: esse indivíduo é meio fraquinho, né? Nós queremos que alguém olhe para o nosso filho e diz: o seu filho é o cara positivo, né? O cara desbravador. O cara que pega o indivíduo lá pelo chifre, derruba o boi pelo chifre.
Os judeus que viviam nos dias de Jesus, eles procuravam um Messias que os libertasse do Império Romano, pela força do seu próprio poder. Eles estavam esperando um Messias forte. Eles aguardavam um Messias que iria dominar. Eles estavam entendendo que aquele tempo era o tempo oportuno para tudo isso acontecer. E eles entendiam que aquela era a hora. Isso era tão claro que haviam alguns que estavam dentro do templo e eles diziam: Jesus está chegando, o Messias está chegando. Era falado a respeito disso. Mas era alguém forte, poderoso, libertador. Eles queriam um rei, o homem acima dos homens, um conquistador. Era esse que eles estavam esperando. Então, quando eles falavam a respeito de Deus e daquele que viria, era um conquistador. Mas ao invés disso, ele veio como um espírito de gentileza. Jesus veio, Jesus se encarnou. Nós até estamos agora no tempo do festejar do Jesus que veio. Mas ele veio como o espírito de gentileza. Abram, por favor, em Mateus capítulo 21, verso 5. Quem achou pode ler. Aqui tem um microfone. O microfone está comigo. 21, verso 5. Ajuda aí, Jair. Só um minutinho. Só um minutinho, ele está... Pronto, pode olhar. Pode. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Ih! Olha só quem vem. Diga à filha de Sião: eis que o teu rei... Estão esperando o rei? Eis que o teu rei vem a ti gentilmente, mansamente, montado num jumento. Sim, num jumentinho. Num animalzinho de carga. Não é nem num cavalo alado, aquele cavalo bem bonitão. Não, ele vem num jumentinho. No filho de um animal de carga. Jesus não entrou em Jerusalém montado num garanhão branco, liderando forças contra o Império Romano. E ele também não trabalha dessa maneira hoje. Ele vem com um espírito de gentileza. E Jesus diz aos seus discípulos que o agraciado, aquele que recebe a graça, o bem-aventurado, o abençoado por Deus, ele tem como característica a mansidão, a gentileza. E esse é o que tem o reino de Deus. É interessante isso. É interessante a gente observar que essa linguagem é uma linguagem muito interessante referindo-se a Jesus. E por que a minha ênfase em Jesus? Depois eu vou trazer outras ênfases. Porque Jesus é exatamente o exemplo de mansidão que a Escritura nos traz. Os judeus que viviam no tempo de Jesus, era essa a expectativa que eles tinham.
Era essa a expectativa que eles sempre tiveram. Como é que Jesus viveu naqueles dias? O texto diz que ele foi preso, ele foi arrastado perante o sinédrio. Mais tarde, ele foi arrastado perante Pilatos. Ele foi acusado, mas ele foi acusado de maneira falsa. Jesus foi ridicularizado. Jesus foi espancado. Jesus foi humilhado. E apesar de tudo isso, apesar de tudo aquilo que ele passou, Jesus não levantou um único dedo para se proteger. Mas lembre-se, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é poderoso, Ele é dos céus, Ele é Deus. Mas em momento algum, Ele usou nada daquilo que Ele era para minimizar essa situação. Ele continuou agindo com mansidão e de maneira gentil. Ao agir desse jeito, ele demonstrou que ele era covarde, ele demonstrou que ele era fraco. Claro que não. De jeito nenhum. Esse aqui foi o mesmo Jesus que quando ele entrou dentro do templo e ele viu aquelas pessoas fazendo mercado dentro do templo. Vamos tentar entender essa figura. O que era o templo? Era a maior construção que havia dentro de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade grande, não era uma cidade pequena. Era uma cidade grande. E essa construção era a maior que tinha. Quando eu digo maior, eu estou dizendo muito, 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 muito maior. Quando a gente vê a maquete de Jerusalém, é que a gente entende o tamanho que era o templo. Do lado de fora, tinha uma outra construção grande, que era onde havia competição de cavalos, de corrida de cavalos, o hipódromo. O hipódromo era grande. Perto do templo é pequeno. Na parte que entra, ou de entrada do templo, havia um grande átrio, onde as pessoas podiam entrar. Onde os sacerdotes estavam ali, e fazia a primeira parte do culto, a primeira parte dos sacrifícios, onde tinha o grande altar de sacrifícios. Aquele lugar é o lugar onde o Senhor Jesus entrou. Aquele lugar era o lugar onde os animais que seriam sacrificados deveriam ser entregues aos sacerdotes. Aqueles que tinham melhores condições, eles entregavam os seus cordeiros ali, os animais. Aqueles que tinham menos condição, entregavam as suas aves ali, porque eles tinham menores condições. E eles entregavam. E o que acontecia? As pessoas começavam a levar para aquele lugar as coisas para serem vendidas. É como se eles fizessem barraquinhas de vendas. Como se fosse uma grande feira. E ali começou-se a vender coisas. Como se fosse um lugar de vendas e de festa. Como se fosse um lugar que não fosse sagrado. Como se aquele não fosse um lugar de adoração a Deus. Aquele lugar estava sendo profanado. Estava sendo um lugar onde as pessoas estavam comercializando para ganhar dinheiro. E não era um lugar onde Deus estava sendo honrado. O templo era lugar de comércio. E faz lembrar de muitas coisas que acontecem hoje, nos nossos dias. Onde o templo tem sido lugar de comércio. Essa semana eu vi um vídeo que me deixou pasmo. O indivíduo, ele coloca a mão como se fosse num carbono, e ele dizia que a mão dele
tinha sido abençoada por Deus. E ele chamava 12 pessoas para que pudessem subir no palco da igreja, para terem a bênção de pegar na mão dele. E eles iam pagar a bagatela de R$1.000 para poder pegar na mão abençoada dele. E ele vira para a câmera que estava gravando, e ele diz: são só 12 pessoas que vão ter a oportunidade de pegar na minha mão. E depois ele começou a pegar a mão dele e colocar sobre alguma coisa que ficava manchada a mão dele, e ele colocava em cima do papel. E a mancha da mão dele ficava no papel. E ele diz: você vai pegar esse papel e vai levar para sua casa. E vai levar para o seu trabalho. E vai levar para o seu quarto para abençoar sua vida conjugal. E vai levar não sei para onde, vai levar não sei para onde. E você vai ter a bênção. E só por R$1.000 Deus vai mudar a vida sua. Esse é o modo contemporâneo do comércio dentro daquilo que é chamado lugar de adoração. Eles fizeram cópias fajutas, mas a metodologia, de uma certa forma, continua do mesmo jeito. E hoje a gente fala: credo, que coisa absurda. E talvez se nós chegássemos naquela época, no templo, nós olhássemos, nós falaríamos, se fôssemos povo de Deus consciente, se fôssemos povo de Deus que entendesse o propósito do templo, dos sacrifícios, da oração, da comunhão com Deus, da contrição diante dos animais, de tudo aquilo, chegaríamos naquele lugar onde haveria aquela atitude aberrante, terrível. Nós falaríamos do mesmo jeito: que loucura é essa? Credo! Pois foi exatamente isso que o Senhor Jesus viu. E aquilo foi terrível para ele. E o Senhor Jesus pegou um pedaço de chicote. A gente fala a expressão chicote, mas um pedaço de corda toda esfiapada, e começou a derrubar aquelas coisas, dizendo: o que vocês estão fazendo aqui na casa do meu pai? Nesse lugar de adoração. Aquele Jesus que apanhou, que sofreu perante o sinédrio, que foi ridicularizado, acusado de maneira falsa, aquele que foi espancado, que foi humilhado, é o mesmo que pega aquela corda, aquele chicote, e sai espancando as pessoas e jogando as coisas no chão e dizendo: não, não, não. É o mesmo. Este era aquele que poderia deter uma tempestade com uma só palavra e dizer: acalma. E a tempestade acalmava e acalmou. É aquele que dava ordem para a doença que existia na vida de um indivíduo, e ela parava e curava, e o indivíduo andava. E a pele de uma pessoa curava, que estava cheia de chagas. Era aquele que tinha poder sobre a natureza, sobre as enfermidades, que dava ordem a Satanás, e ele saía das pessoas. Há legiões e elas iam embora. Mas era aquele que era manso, era aquele que suportava, era aquele que era humilde, era aquele que era gentil e que fazia tudo o que tinha que fazer em obediência ao propósito do Pai na sua vida. Isso é ser gentil. Ser gentil não é ser alguém que não age, mas é ser alguém que age na hora certa, de maneira correta, adequada, e que é manso na hora certa,
de maneira correta e de maneira adequada. E Jesus nos ensinou isso. Isso é gentileza. Nunca confunda gentileza, mansidão com fraqueza. A gentileza, a mansidão, ela se levanta com ousadia para defender a causa do seu Senhor. Mas sofre em silêncio quando o ataque é contra si mesmo. Viu a diferença? Para defender a Deus, para defender a dignidade do Senhor, o nome do Senhor, eu sou ousado, eu me coloco de pé, eu cito a palavra, eu defendo a Deus e o seu nome, a sua santidade. Eu falo a verdade do Senhor com ousadia. Mas quanto a mim, os ataques contra a minha pessoa, tudo bem. Porque na verdade quem me defende não sou eu. Quem cuida de mim é o meu Senhor. Não sou eu. E normalmente não é assim que as coisas acontecem. A primeira coisa que acontece em nós, a tendência, é nos defender. Quando alguém fala alguma coisa, antes da pessoa terminar, eu já tenho uma resposta. Você já viu que nós somos assim? Nas conversas mais simples da vida, dentro de casa, um irmão com o irmão, um está falando, o outro já está com a resposta na ponta da língua. E antes que o outro termine, ele diz, mas não é bem assim. Não, que você... Não, peraí, pode parar que eu já sei. O marido e a mulher é a mesma coisa. Estou falando nem de coisa de Deus. As coisas comuns da vida. Nós nem deixamos os outros falarem nada que possa vir contra mim ou me contrariar. Quanto mais quanto a Deus. Cuidado, porque ser manso não é assim. O manso é aquele que tem a capacidade de ouvir e que tem a capacidade de entender que é Deus que é por ele. E aquele que sabe que Deus é por ele, ele é manso. Se Deus é por nós, quem será capaz de ser contra nós? Quem será contra nós? Isso acontece, irmãos, porque a gentileza, a mansidão, normalmente ela está mais preocupada com o bem-estar dos outros do que o bem-estar de si mesmo. Hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas não estão preocupadas em momento algum com os outros. Eu estou preocupado comigo mesmo, em me defender. Hoje as coisas acontecem ao nosso redor e nós não nos envolvemos. Não tem nada a ver comigo. Você vê as cenas mais absurdas. Mais absurdas. Você vê a cena de uma pessoa idosa. Eu vi uma cena dessa esses dias, na rua, aqui em Goiânia. Uma cena absurda de um senhor levando um tapa na orelha. E caindo, duro, assim, para lá, no chão. Um rapaz deu uma cotovelada nas costas dele. O outro deu um tapa na orelha dele. Ele caiu, o outro foi nos bolsos dele. Tirou o que tinha e saiu correndo. No meio das pessoas. Ninguém fez nada. Nada. Não foi com eles. Foi com aquele idoso. Eles escolheram o idoso. Mais fácil, né? Nós estamos vivendo num mundo onde não é comigo. Isso não é ser forte.
e muito menos ser gentil. Hoje nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas não querem se envolver. Nós não nos envolvemos com nada, porque nós somos crentes. Crente se envolve com tudo, com todas as coisas, porque nós somos pessoas. Nós somos seres humanos, como os outros. Mas nós temos que saber fazer isso. E sempre com mansidão, com justiça. E Jesus nos ensina isso. A verdadeira gentileza e mansidão é aquela que pensa no bem-estar do todo, dos outros. Às vezes até em detrimento de si mesmo. Hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas não lutam pelos interesses dos outros, mas do seu. É o contrário. A gente vê Jesus Cristo lutando pelos interesses dos outros, em detrimento do seu. E isso é gentileza, que é sinônimo de mansidão. Não importa o que vai acontecer, conquanto eu vivo o que é certo em favor do outro. Mas pastor, tem essa conotação? Tem essa conotação. Nós vivemos num mundo de covardia. E isso é muito sério. Jesus, em momento algum, pode ser chamado de covarde. Ele era gentil, mas ele era ativo. Ele agiu até o fim, pagando o preço do nosso pecado. Indo contra aquele que fazia o que era mal. Aquele que destruiu a nossa paz. E ele foi até o fim para nos libertar. Ele pagou o preço. Ele não foi covarde. Ele foi gentil. Ele foi manso. Mas não foi covarde. Quando questionado, ele respondeu com ousadia, mas com mansidão. Ó Senhor, como nós precisamos olhar para o Senhor e tentar compreender isso. O Salmo de número 37, no verso 11, ele diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Mateus capítulo 5, verso 4 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Qualquer semelhança não é mera coincidência. É isso aí. O Senhor Jesus está nos mostrando que é exatamente esse o critério que já está escrito na Escritura. Olha só que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 ao verso 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Deus nos santificou para sermos justificados por Ele, para herdarmos o reino de Deus, a terra, para não mais vivermos essas coisas que vivíamos antes. Pela obra de Deus, pela graça de Deus, nós somos felizes para sermos mansos e não mais vivermos com essas coisas que vivíamos anteriormente. Para que isso ocorra, a gente tem que entender que Deus é o Senhor.
e que eu vivo para honrar o Senhor, de forma mansa, mas segundo a graça e o propósito de Deus. Concluindo, você quer ser um discípulo de Jesus? Então seja gentil. Viva de maneira mansa. Por quê? Porque são os mansos que herdarão a terra. Eles não têm a terra agora. Os mansos não têm a terra agora. Nós não temos. São os fortes que têm a terra hoje. E a gente sabe disso. Nós não temos. Mas vai chegar um dia em que isso vai ser tirado dos orgulhosos, dos fortes, e será dado aos mansos, aos gentis, aqueles que são gentis, que estão cheios de gentileza. É isso que o texto nos diz. Você pode perguntar, como é que a pessoa mansa vai conseguir isso? Ele vai ter que arrebentar com todos os que não são gentis, que não são mansos? Não. A igreja do Senhor Jesus vai ter que acabar com as pessoas, vai ter que destruir as pessoas, vai ter que matar todo mundo? Não, querido. Essa obra não é nossa. Nós não vamos ter que fazer isso. Mas o Senhor Jesus é que vai julgar todos, e é Ele que fará essa obra. Quando a palavra de Deus diz bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Porque Deus é que vai, no final, dar para nós aquilo que hoje não é nosso. Querido, essa não é a nossa herança. A terra que o Senhor Jesus está se referindo é o novo céu e a nova terra. É aquilo que Ele vai fazer novo. É aquilo que hoje é velho, é desgastado pelo pecado, é desgastado pelo pecador, é comprometido pelo pecador. Mas diz a palavra do Senhor que Ele vai fazer nova as coisas que eram velhas. E nós vamos ver a nova terra. E essa nova terra será a nossa herança. E ela será daqueles que receberam a graça de Deus e que tem como característica a mansidão. Mas não se esqueça, ser manso não é ser frágil, ser manso não é ser tolo, ser manso não é ser bobo. Ser manso é aquele que defende os interesses alheios em detrimento do seu, que defende o nome e a verdade do nome de Deus, que defende a honra do Senhor e, se necessário, em detrimento da sua própria existência, para a glória de Deus. É isso que a Escritura nos ensina. Quando você vê o ímpio cometendo o seu mal, nós ficamos meio tentados de ficar com raiva e buscar vingança. Eu não sei quanto a você. Eu sei o que passa no meu coração. Eu estou dizendo, nós ficamos, mas eu posso dizer que esse é o meu testemunho. Você já ficou com vontade de dizer, ô Senhor, tira esse indivíduo da face da terra? Já teve vontade disso alguma vez na sua vida? Eu estou dizendo com vergonha para vocês isso. Mas eventualmente eu vejo alguma coisa e digo, ô Senhor, tem misericórdia e leva esse indivíduo para outro mundo. Né? Tipo assim, esse indivíduo está causando mal demais.
está destruindo demais, está desonrando demais, está acabando com vidas demais. O coração da gente é ruim, né? Mas muitas vezes a gente olha o ímpio cometendo tanto mal que a gente fica tentado a ficar com tanta raiva, buscar vingança. Especialmente quando esse mal é dirigido contra a gente também, né? Mas a Escritura diz que a gente tem que ser gentil. A palavra do Senhor diz, no Sermão do Monte, que eu devo orar pelo meu inimigo. E a Escritura diz que eu tenho que amar o meu inimigo. Isso é ser gentil. Mas eu não tenho que concordar com o pecado que ele faz. Eu tenho que orar para que ele mude o coração dele, para que Deus haja no coração dele. Mas eu não tenho que concordar com os atos errados dele. Nós temos que deixar nossa raiva para trás. Isso é ser gentil. De tal forma que eu tenha capacidade de amar o amor de Cristo, aquele que ele teve por mim. Você já imaginou se Jesus não fosse gentil comigo? Amável para comigo? Se Jesus não fosse manso comigo? Ele não intercederia ao Pai por mim, lá no tribunal de 1 João capítulo 1, que diz o texto que Jesus é o meu advogado e intercede por mim, diante do Pai. E a gente chega lá e o Pai olha para mim, aí Jesus olha e fala, Pai, eu morri por esse aí. O meu sangue foi vertido na cruz por ele creu em mim, Pai. E o Pai diz, pelo sangue do meu filho, ele está justificado. Passa, venha para a minha direita e goze da eternidade de tudo aquilo que eu preparei para o seu deleite eterno, baseado no sangue do meu filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu entro. Se Jesus não tivesse feito isso por mim, sendo gentil, não teria. E agora Jesus disse que eu tenho que ser gentil. Mas Jesus não concordou com o meu pecado. Ele não diz, olha, legal, tudo bem, a gente passa por cima do seu pecado. Momento algum, Jesus diz, olha, eu concordo com o seu pecado. Pelo contrário, ao entrar na minha vida, ao me dar fé, ele começa uma obra de santificação. Ele vai mudar meu ser. Ele vai me regenerar. Ele vai colocar asco, ódio, raiva em mim pelo pecado. Nós devemos deixar nossa raiva para trás daquele indivíduo. Nós não devemos invejar aqueles que nos prejudicam ou procurar vingança sobre a vida deles, porque a palavra de Deus diz que a vingança pertence ao Senhor. O que nos torna gentis ou mansos? É quando nós percebemos que não merecemos nada, é que nós começamos a ser gentis. E que de uma certa forma nós não somos diferentes daquele indivíduo que merece punição. Eu não sou diferente daquele indivíduo. É quando nós percebemos que não temos de defender os nossos direitos porque nós também não temos direitos. É quando nós percebemos que Deus foi muito gentil e gracioso conosco, que nós começamos a agir com gentileza também. Ser manso. Aprender isso é um grande desafio, irmãos. Eu já ouvi tanta coisa sobre esse verso. Mas eu creio que agora eu consegui entender verdadeiramente o que é ser manso. Olhando para Jesus.
E eu pude perceber que Jesus realmente foi manso. Suportou muita coisa em meu lugar. Mas em momento algum, Jesus foi covarde. E em momento algum, Jesus deixou de fazer aquilo que tinha que fazer para defender a mim, aqueles que ele resolveu amar, para defender a glória do Pai, de Deus e o seu nome, em detrimento até mesmo da sua vida. Se nós queremos ser mansos, vamos olhar para Cristo e vamos aprender com Ele. Eu ando preocupado com a igreja do Senhor Jesus, porque ela anda meio estática. E ser manso para ela é ficar olhando de longe, falando, coitadinho daquelas pessoas. E ser manso não é isso, não. É bem diferente disso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai, pelo dia do Senhor, pela Tua palavra. E ajuda-nos a viver a mansidão correta, segundo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Que a nossa vida seja para a Tua glória e para levarmos da Tua glória para aqueles que não a têm. Mesmo que para isso haja muitas lutas e que possamos com mansidão, ó Pai, sofrer as dificuldades para que possamos levar a glória do Senhor a outras pessoas. Em nome de Jesus. Podem ser.